fazer aqui uma indagação para vocês. Vocês acham, mas respondo só para vocês, tá bom? Todos me ouvem bem? Amém? Vocês acham que essas guerras que estão acontecendo no Oriente Médio, na África, na Europa, Rússia e Ucrânia, África, aqueles países onde está lá o Boko Haram, que depõe governo e que toma o governo e que outros se levantam e depõem novamente o governo e se matam. Isso acontece na África, né? A televisão nem mostra muito isso. Nem mostra muito. São conflitos violentos, uma coisa muito tribal, e quem está por trás disso são esses grupos terroristas muçulmanos. Os muçulmanos, eles têm várias vertentes, sunitas, xiitas e outras vertentes, são vários grupos, né, que pertencem a essa linhagem islâmica. Por exemplo, Irã, o Irã não é um país árabe, Irã é um país persa, não é árabe. Então, você veja, dentro desses países existem várias vertentes, né, de grupos violentos. O Irã, por exemplo, ele tem seu braço direito no Líbano, o Hezbollah, é financiado pelo Irã. O Irã tem o seu braço terrorista em Gaza, o Hamas. O Irã, ele tem outros braços também, na Síria também, né? O Irã é o mentor intelectual de tudo isso, né? Para a aniquilação de Israel. Então, você olha todos esses conflitos e você fala, né? É o princípio das dores, né? Mas, quando você vai ler o texto, e não saia do texto, fica no texto do começo ao fim, aí você entende, né? E não é o pastor Arial, não, é o texto, a Bíblia é quem fala, eu apenas comunico. Vocês compreendem isso? Apenas comunico que o texto, né? Eu costumo dizer que o melhor sermão para mim é o expositivo. Isso para mim é o melhor sermão, expositivo. O texto, você entra no texto e não sai do texto. Pronto. Se você sai do texto, você vai pegar outras passagens, né, que falam do texto, que falam do mesmo assunto, Aí pronto, você entende tudo direitinho. Todos vocês têm uma Bíblia em casa, Bíblia. Se você pegar a Bíblia, algumas poucas não tem, mas a maioria tem. Se você pegar uma Bíblia, pegar o livro de Mateus, antes do capítulo 1, você abre ali e você vai ver que ali tem agrupado todos os capítulos e versículos subdivididos por temas. Já fizeram isso? Se você tiver com sua Bíblia, você pega Mateus, e antes do capítulo 1, abra ali, porque tem uma página em branco, mas tem outra que vai estar ali. Então, tem essas divisões, às vezes de 2, 3, 4 capítulos, estão agrupados, tratando de uma sessão, eles chamam de sessão, primeira sessão. Eles colocam um tema, nascimento de Jesus. Aí depois pega capítulo 5 ao capítulo 8, segunda sessão. Aí tem outro tema ali também. Então, você vai vendo. Se você pegar o capítulo 24 de Mateus, lá vai estar assim. Algumas versões estão assim. O sermão
profético do Monte das Oliveiras acerca do futuro reino do Senhor Jesus na sua segunda vinda. Vai estar assim. Se você pegar outras versões, vai estar simplesmente assim, só isso, capítulo 24 e capítulo 25. Segunda vinda de Jesus, só isso. Aí ali está subdividido. A destruição do templo, as duas perguntas que os apóstolos fazem a Jesus, quando e que. Aí coloca assim, do versículo 4 ao versículo 31, a tribulação. Vai colocando assim. Então, você olhando aquilo ali, você já tem a pauta. Que Mateus capítulo 24 está falando da segunda vinda do Senhor Jesus. A segunda vinda. Não é a vinda invisível, onde só a igreja vai vir. Não é a vinda que chama secreta, né? Onde ele vem nos ares e a igreja é arrebatada, encontra-se com ele nos ares e vai para as bodas do Cordeiro. São 7 anos. Né? Então, você olhando isso, antes de ler no livro da Bíblia, vai ali no livro, logo no início do livro, vai lá na introdução, veja que lá tem todas as divisões, todas. Qual o capítulo que você vai ler? Eu vou ler o capítulo 13 de Marcos. Ok, então vai lá no início e você vai ver que o capítulo 13, 14, 15, 16 está falando de escatologia, está falando justamente da segunda vinda do Senhor Jesus. Eu vou ler o capítulo 21 de Marcos. Tá, então o capítulo 21, 22, 23 de Marcos está falando da segunda vinda do Senhor Jesus. Então não adianta você ir para um outro caminho, né, que não seja aquele que a Bíblia já está apontando para você. Me compreende, pessoal? Amém? É assim que se lê a Bíblia. Qualquer pessoa, não precisa ter teologia. Compreende? É bom fazer teologia? É bom. Mas você fazendo isso, você entende, porque já está lá, direitinho. O que diz aqui o capítulo 24 de Mateus? O capítulo 24 de Mateus, Jesus sai do templo e os apóstolos admiram aqueles edifícios ali do templo e falam: olha, mestre, como é bonito, isso aqui é lindo, é belo. E Jesus fala: não ficará pedra sobre pedra. Começa assim, desse jeito. Aí Jesus vai para o Monte das Oliveiras e Jesus fica sentado no Monte das Oliveiras, lá onde a Paula foi, lá onde o Marcos foi. Você tem notícia do pastor Antônio Carlos? Eu estou preocupado. Eles ficam no sul de Gaza? Tel Aviv Centro. Ali é melhor. Ali tem o domo de ferro, bem ali, né? Isso eu ia até refletir com o pastor Nizusa para ter em contato com o pastor Saraiva, né? Para saber de informações. Tel Aviv é bem seguro. É bem seguro. Né? Quase não é atingido Tel Aviv, é o centro, o miolo ali. Então a Paula, o Marcos já esteve lá e vocês profetizam que vocês vão também, em tempos de paz. Né? Tinham vários pastores pedindo para o Lula trazê-los de volta, olha só. Né? Caravanas e caravanas. De repente, né, era uma paz, né, que de repente foi assolada, né, por grupos terroristas. Então ele está lá no Monte das Oliveiras, Jesus está lá no Monte das Oliveiras, aquele monte bem bonito, né, como se fosse aqui esse monte aqui, sabe, da Ilha Pochar, onde você sobe lá e você tem aquela visão panorâmica de Praia Grande, de Santos, sabe, você vê tudo, e Jesus está ali assentado, olhando,
talvez com a mão assim, só olhando. E os discípulos ali do lado. E Jesus, ele começa a dar uma aula de escatologia, ele começa a falar do sofrimento e das perseguições. Começa a falar isso. Começa a dar aquela aula particular para os apóstolos. E vocês sabem, se não sabem, vão ficar sabendo. Esse sermão profético do Monte das Oliveiras, acerca da segunda vinda de Jesus, é o segundo maior sermão que Jesus já fez. Só perde para o sermão do livro de Apocalipse, do Evangelho de João. Só perde para esse. O Apocalipse é o maior sermão. Mateus 24 é o segundo maior sermão que o Senhor Jesus já fez. Então, um sermão que começa e você não sabe o horário que vai terminar. Olha só. Então, quando você pega o versículo 3 e você vai até o 51, onde termina o capítulo 24, é um culto. É um culto. É uma pregação só. Só. É um culto. Então, Jesus, ele faz uma geral. Ele vai tratando de vários temas acerca desse sofrimento e perseguição, né, pelos quais os judeus iriam passar, acerca do arrebatamento da igreja. Ele faz uma geral. Depois que ele faz essa geral, aí ele faz uma retrospectiva. Agora ele vem fazendo uma retrospectiva em cima desse sermão enorme que ele deu. Ele vai agora pontuando para os apóstolos. Compreende isso, pessoal? Amém? Então, como é que fica? Do versículo 4 até o versículo 31, ele vai falar só da tribulação. Compreenderam isso? Só da tribulação. Do versículo 4 ao versículo 31 do capítulo 24. Está claro para vocês? Ele vai falar do quê? Só da tribulação. Amém? Quando chega no versículo 27 até o 31, aí ele insere ali a sua segunda volta. Do versículo 27 ao 31, ele fala: aqui está a minha segunda volta. Ou seja, eu vou explicar para vocês, vou ler alguns versículos. Fala: quando a tribulação terminar, o que é que vai acontecer? Não está falando da segunda volta? Terminou a tribulação, Jesus volta. Então todo mundo já sabe. Quem não for arrebatado, e quem tem essas informações, e entrar para a grande tribulação, já sabe. Bom, daqui a 7 anos, porque a grande tribulação dura 7 anos. Amém? Todo mundo sabe, quando terminar a tribulação, o Senhor Jesus vem estabelecer o seu reino milenar. Está claro para vocês isso? Pronto. Vou discorrer sobre isso aqui, vou ler vários versículos, e depois eu vou ler sobre o arrebatamento secreto da igreja. Amém, queridos? Está claro para vocês, não está? Então, até o 51, Jesus vai trabalhar em cima de 2 perguntas que os apóstolos fizeram. Quando e o que? Eles fazem 2 perguntas. Quando e o que? Vou mostrar para vocês. Versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós quando, olha a palavra aqui, quando, está vendo aqui? Quando, conte para nós quando é que isso vai acontecer. Eu estou no Novo Testamento na linguagem de hoje, tá bom, pessoal? Conte para nós quando.
Quando? Quando é uma data, não é uma data? Quando vai acontecer esse evento que ele passou aqui? É uma data. Quando vai ser o nosso ADM, 4 de novembro? Não é assim? Quando é uma data? Quando? Ele faz essa pergunta. Isso vai acontecer. Que sinal, olha o que aqui, olha. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo do Senhor voltar e tudo acabar? Então são duas perguntas. Quando e que sinal? Está claro para vocês? Então Jesus passa esses 51 versículos respondendo para eles essa pergunta: o que e quando? Mas no meio, vou mostrar para vocês, ele coloca uma sessão, um evento que é o arrebatamento secreto da igreja. No meio disso aqui tem isso aqui. Tá bom? Então tudo isso que vocês estão vendo não é o princípio das dores. O princípio das dores é quando começar a tribulação. Esse é o princípio das dores. Compreende isso, pessoal? Sabe, ele está falando, isso aqui é uma alegoria. Sabe a mulher que tem as contrações? Sabe? As contrações? Eu passei por essas duas experiências, da minha filha Vitória e do meu filho Vito. Geralmente, minha esposa é testemunha, geralmente de madrugada, nunca foi de manhã, para me dormir a noite toda, acordar bem descansado, ir para o hospital, sempre de madrugada. Né? Então, eu lembro que da Vitória as contrações começou um pouquinho final de tarde. Final de tarde. E foi aquelas contrações pequenas, aí ela ligou para o médico, era o Cid Pérez. Vocês não eram nem nascidos aqui. Né? Ninguém sabe onde era o Cid Pérez aqui. Né? Hoje é o Frei Galvão, ficava ali numa rua na lateral, que hoje é não sei se é um Carrefour, era um antigo Eldorado. Hoje é um Carrefour, ali tinha um hoje é Frei Galvão. Minha esposa entrou em contato com o médico, falou: olha, eu estou sentindo umas contrações. Ele falou assim: isso só vai aumentar essas contrações, essas dores de parto, esses princípios, lá pela madrugada. E quando for pela madrugada, você já pode ir para lá. Já pode ir para lá. E essas contrações, esses princípios das dores de parto, começou no finalzinho do dia e foi, até chegar de madrugada, quando a gente foi para o Cid Pérez. Então, isso aqui é uma alegoria. Os princípios das dores é a tribulação, não é essas guerras que vocês veem. Desde que o mundo é mundo, sempre teve conflito militar. É só você pegar o Google e fazer uma pesquisa. Desde que o mundo é mundo, conflitos militares sempre teve e vai continuar tendo. Só que não se compara o conflito militar que vai haver na tribulação. Nunca houve na história da humanidade algo tão terrível para aqueles que ficarem aqui e não forem arrebatados. Me compreende? Sim? Então, isso não é princípio das dores. São conflitos. São egos. Tiago, vocês já leram Tiago? De onde vêm as guerras? Tiago, a epístola de Tiago. As guerras vêm dos vossos corações egoístas. Está lá explicado os motivos das guerras. Está lá explicado o motivo dos conflitos. Isso mostra, é Deus mostrando para o homem que o homem não tem competência, não tem capacidade, né, de administrar sequer a sua própria vida. Quanto mais uma prefeitura, um estado, um país. Guerras são brigas de egos. Tiago mostra isso. É só você ler a primeira carta. Tiago está lá falando desses conflitos. Então, não é princípio das dores. Os princípios das dores é quando a igreja for tirada. Compreende isso? Foi tirada, pronto. Começa a tribulação.
que são esses versículos aqui, né, do 4 até o 31. Vou ler alguns para vocês, tá bom? De saltos, que vocês já sabem a divisão. Quando chegar no 26, né, ali, né, que está falando da tribulação, no 27 até o 31, é a segunda vinda de Jesus. Vamos lá. Vou ler alguns aqui para vocês. Então, Jesus começa respondendo essa pergunta, ao quê? Ao quê? Que sinais? Então, ele começa a responder isso, e vai. O sermão longo, lá no Monte das Oliveiras. Vou ler para vocês aqui, versículo 7, tá bom? Versículo 7, Mateus 24, 7. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Versículo 8 também, essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Está vendo aqui? O princípio das dores. O quê? Nas primeiras semanas, os primeiros anos da tribulação. Quando você vai ler, não vou rechear isso aqui, porque eu só estou com os versículos aqui. Só isso. Mas se você desejar saber o que é isso, aqui, vai para Apocalipse capítulo 6, é o cavalo branco, a abertura dos selos, da falsa paz. É o acordo de paz entre árabes e judeus, é onde esses conflitos que está ali na Palestina vai acabar. É quando o anticristo vai chegar, propor um acordo e vai conseguir fazer o que o mundo não está conseguindo fazer, parar a guerra. Isso nos primeiros meses, né, da tribulação que vai acontecer isso. Né, as primeiras dores de parto, ou seja, né, a grande tribulação, ela só vai começar nos últimos 3 anos e meio, é no meio, são 7 anos, 7 dividido no meio dá o quê? 3,5, não é isso? Então, os primeiros 3 anos e meio, os princípios, são esses conflitos aqui, olha, uma nação contra a nação, terremotos, essas coisas. Terremotos, queridos, desde que o mundo é mundo, sempre teve. Faz uma pesquisinha no Google, você vai ver. Só que não comparado dos 7 anos da tribulação. São terremotos, irmãos, que vai virar a terra como se você pegasse um tapetezinho ali da entrada da sua casa e você sacudisse assim, olha. São terremotos que nunca foram vistos, que vai destroçar o planeta Terra. Não queiram ficar para ver. Amém? Persevere. Aí, versículo 9, depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos, todos odiarão por serem meus discípulos, meus seguidores. Isso aqui. Vai botar o número da besta ou não vai? Não, não vai, então vai morrer. Vocês estão entendendo isso? Estão entendendo? Eu estou simplificando para vocês. Esse tipo de perseguição, 666. Botou, segue a tua vida. Não colocou, morre. Acabou, isso é simples assim. Então, ele está falando como vai ser, né, esses 7 anos de muito sofrimento. Aí eu vou lá para o versículo 12. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Em que contexto? Tribulação. Compreende isso? Compreende isso? A gente aplica isso fora de contexto. Porque se você ler Mateus 24, está falando da segunda vinda de Jesus e da tribulação. É isso. Não tem para onde ir. Não tem que você ficar colocando coisas que não está no texto. Por que o amor de muitos vai se esfriar? Porque vão negar sua fé, eles não querem morrer, eles querem preservar a sua vida, querem viver. Então, lembra de Pedro? Você é um deles? Não, eu não sou. Pedro. Não sou. Negou 3 vezes quando o galo cantou. É assim, simples assim. Isso aqui. Muitos que, né, pessoas que aceitaram Jesus, e vai ter muita evangelização, né, na hora que chegar e falar, você confessa a sua fé em Cristo, para preservar a sua vida, ele falou, não, eu não sou cristão, acabou, está registrado no céu, tá bom, vai morrer, e não vai para o céu, você negou a sua fé. É disso que Jesus está tratando, na tribulação, ele falou, é isso que vai acontecer. Mas,
Aí no versículo 15, fala de um grande sofrimento. Jesus continua: vocês verão no lugar santo. Esse versículo 15 aqui é o meio, né? 7 anos dividido no meio dá o quê? 3 anos e meio. Então aquele cavalo branco de Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2, está lá um cavalo branco com seu cavaleiro, é a falsa paz, entre árabes e judeus, tudo direitinho. Então, por 3 anos e meio, Israel terá paz. Ele assume o compromisso, né, de proteger Israel. Ninguém mexe com Israel. Mas quando dá 3 anos e meio, né, dentro dessas leituras que a gente fez aqui, aí a coisa muda. Aí Jesus fala assim, olha, versículo 15, Mateus 24, 15, Novo Testamento, a linguagem de hoje. Vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel, que o leitor entenda o que isso quer dizer. O que é isso aqui? Capítulo 9 de Daniel. Daniel 9, 27. Só colocar aqui, só para vocês. E eu tenho que correr porque eu preciso falar muito de Israel aqui, tá bom? Para mim depois terminar com o arrebatamento da igreja. Mas eu acho que está fácil de vocês entenderem escatologia, sim ou não? Não é difícil, irmãos. É só seguir o que está aqui, a receita aqui, ó. Não tem mistério, irmãos. Daniel 9, 27. Eu vou ler por ali, tá bom? Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Está vendo ali? 7 anos. Mas quando passar metade desse tempo, 3 anos e meio, ele acabará com os sacrifícios de animais, das ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído conforme Deus resolveu. Ou seja, o anticristo vai assentar-se no trono do templo e falar: agora, a partir de hoje, vocês não vão mais adorar a Deus. A partir de hoje, toda adoração vai ser para mim. Quebrou o acordo. Que lugar santo é isso aqui? O lugar santo fica ali na Judéia, Jerusalém. Se você pegar uma lupa ali na Judéia, você vai botar uma lupa, você vai ver Jerusalém. Se você aumentar essa lupa, você vai ver o Monte Moriá, onde Abraão foi adorar a Deus com Isaac. Monte Moriá, ali está o templo que foi destruído no ano 70 por um general romano chamado Tito Vespasiano. Está lá, ali está. É ali que vai ser construído o novo templo, o terceiro templo. Eles não vão botar nada abaixo do que está ali. Nada do que está construído vai para baixo. Ariel Sharon, quando foi primeiro-ministro de Israel, ele teve um AVC e depois veio a falecer. Ariel Sharon. Ele criou um problema seríssimo, porque ele entrou naquela parte muçulmana, ali onde fica a mesquita de Al-Aqsa, para ver como é que estavam os estudos das escavações, das estruturas do templo. Por quê? Porque ali é onde vai ser construído o terceiro templo. Por isso o acordo vai ser assinado, porque não vai botar abaixo essa mesquita de Al-Aqsa, é do lado, me compreende? E eu não vou ler porque vai ficar muito longo e eu não quero que vocês se cansem. Mas Jesus profetizou que tem um portão ali, né, naquela parte que foi preservada, que depois da sua morte, esse portão seria fechado. E esse portão só seria aberto. Está fechado. Ninguém entra, ninguém sai. Quando chegasse esse tempo que nós estamos estudando aqui.
Esse portão só vai ser aberto para a construção do terceiro templo. Me compreende isso? Isso mostra que as profecias têm a sua verdade. Está fechado lá. É só você pesquisar no YouTube sobre isso, o terceiro templo, você vai ver isso. Isso é fato. Quem assiste aquele canal da Aline Israel? Quase ninguém assiste. Vocês não sabem o que estão perdendo. Aline Israel. Ela é cristã. Ela não é irmã em Cristo, queridos. Ela estava do lado de Luiz Saião. Ali, não, sou cristão. Inclusive, ore pelo esposo dela que está na guerra, tá? Ela está grávida e o esposo dela foi convocado. Está na guerra. Tem um filho e está grávida. Então, ele quebra isso aqui. Ele vai quebrar. Quebra o acordo aqui, senta-se. Aqui sim começa a segunda fase dos últimos 3 anos e meio. Aqui, começa aqui. Aqui é a grande tribulação, porque os primeiros 3 anos e meio foram a falsa paz. Então, a grande tribulação não são os 7 anos, são os últimos 3 anos e meio. Amém, pessoal? Amém? Ok? É onde Satanás vai batizar essa besta, esse homem. São 2 bestas. Todo o poder do inferno vai vir sobre ele. Porque é uma imitação do que Deus fez com o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus foi batizado e saiu das águas. E ali, você lendo ali Mateus, você fala: esse é o meu filho amado, a quem me compraze. Aí vem uma pomba ali simbolizando o Espírito Santo, e Jesus é cheio do Espírito Santo. Ali foi o batismo para iniciar sua vida pública. Então, quando esse homem senta aqui nesse trono, ele é batizado. Satanás faz com esse homem igual Deus fez com o Senhor Jesus. Todo o poder do inferno está sobre a vida desse homem aqui. E o que é pior, Deus vai usar esse homem como vara para trazer juízo ao seu próprio povo. Os judeus está em todo mundo, está em todo canto. Eu vi o Luiz Saião num podcast, Inteligência Limitada. Eu indico para você, tem muitas coisas boas cristãs ali. E, inclusive, o Luiz Saião, ele foi consultor teológico do Russell Shedd por mais de 20 anos. Isso eu vi ele falando. Ele é linguista e hebraísta. E quando o Russell Shedd recebeu o convite para trabalhar a NVI, Nova Versão Internacional, no Brasil, Russell Shedd, por conta da sua agenda, não pôde. Ele falou: vou indicar o meu assessor teológico, que é Luiz Saião. E Luiz Saião foi quem liderou, como linguista, como hebraísta, esse projeto da Nova Versão Internacional no Brasil. Uma das melhores versões, eu indico para vocês. Porque quem foi responsável foi nada mais, nada menos do que um consultor teológico de Russell Shedd por 20 anos. Isso por si só já basta, não basta, pessoal? Isso basta. Então, o que acontece aqui, irmãos? Ele disse nesse podcast que tem judeus espalhados pela Ásia, espalhados pela Europa, espalhado pela África, são messiânicos. Então, vocês não sabem o número de judeus que aceitaram a Jesus. É muito grande o número de judeus messiânicos. Olha, são centenas e milhares de judeus messiânicos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, por outro lado, o Salmo 122:6 diz que a gente deve orar pela paz em Jerusalém, correto? Mas Paulo também fala nessa carta a Timóteo, carta apostoral, que a gente também deve orar pelos reis, para que possamos ter paz. Então, é o nosso dever orar por todos os países,
não é só por Israel, é por todos os países. Mas a gente não consegue enxergar, né, os judeus como o Senhor Jesus enxerga. A gente não consegue dar nome, caracterizar os judeus, né, como Deus caracteriza. Vou dar um exemplo para vocês. Esse povo que está lutando aqui, olha, os judeus. Eu parei no versículo 15, deixa eu ir lá. João 8:41, para ir mais rápido, por favor. Sugiro que vocês leiam todo o capítulo 8. Eu vou ler alguns versículos aqui, amém? Aqui é um conflito dos líderes religiosos da época, escribas, sacerdotes, fariseus, saduceus, né? Eles eram como hienas à caça do Senhor Jesus, buscando uma ocasião para acusá-lo, para destruí-lo, para matá-lo, para prendê-lo. E eles foram inimigos do Evangelho, foram perseguidores do Evangelho. Então aqui tem um diálogo, eu vou pegar do versículo 37, para você ver como é que Deus enxerga esse povo aqui. Então Jesus fala assim: eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Jesus está falando, porque no contexto tem um conflito aqui. Amém? E Jesus fala, não, eu sei que vocês são filhos de Abraão. Descendência, né? Descendência de Abraão. Está falando de etnia, está falando de raça aqui. Eu sei. Porém, estão tentando me matar porque não aceitam os meus ensinamentos. Então, veja você, estavam tentando matar Jesus porque eles não aceitavam a doutrina do Senhor Jesus. Aí Jesus, no 38, eu falo das coisas que o meu Pai me mostrou. Jesus está falando, meu Pai Deus me mostrou, meu Pai Deus me revelou, mas vocês fazem o que aprenderam com o Pai de vocês. Se vocês parassem aqui, vocês iriam entender o quê? Que Pai Jesus está se referindo aqui? O Pai biológico, o patriarca Abraão, o Deus. Por isso é importante vocês lerem o contexto. Compreende isso? Vocês estão querendo me matar, vocês estão fazendo coisas que o Pai de vocês está querendo que vocês façam. Aí, eles respondem, o nosso pai é Abraão. Responderam eles, então Jesus disse, se vocês fossem de fato, olha só, de fato, na contestação, se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que Abraão fez. Aí você já começa a entender no contexto o que Jesus está falando. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês está falando para os judeus. Aqui. Aí o 40. Mas eu lhes tenho dito a verdade que ouvi de Deus, e assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim. 41. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos. Nós temos um pai que é Deus. Aí aqui vem. Aí Jesus disse a eles, se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui, e eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. 44, aqui quem é o pai deles? 44. Está aí? 44. Vocês são filhos de quem, pessoal? Você tem coragem de falar isso para essa geração? Está lá. Está lá. É duro, não é? Vocês são filhos do diabo. Você sabe o que a Aline falou? Nossa irmã em Cristo, judia. Falou, os judeus tratam vocês evangélicos muito bem, porque vocês levam
lucros. Vocês levam muito dinheiro para Israel, muitas caravanas. Eles tratam vocês muito bem, mas eles não querem saber do Cristo de vocês. Porque para ele o Messias ainda não veio, ainda vai vir. Por isso que eles tratam bem vocês. Abraçam vocês, comem com vocês, mas eles não querem o Cristo de vocês. Embora no mundo inteiro existe, como eu disse aqui, muitos, milhares e centenas de judeus que são filhos de Deus, aceitaram a Jesus. São judeus messiânicos, são os nossos irmãos em Cristo. Mas aqui está falando de uma etnia. Aqui está falando de uma raça. Compreende isso? Está falando disso. É por isso que Deus vai usar o anticristo para sentar-se no trono, quebrar o acordo e quebrá-los com vara. Esse povo. Sabe? Porque o coração desse povo é um coração muito duro. É muito duro. Já tem um livro de Martinho Lutero, já em português. Eu não lembro o nome dele. Talvez eu ali depois pesquise e descubra aí. Já está em português. Martinho Lutero, quando aceitou Jesus no sul da Alemanha, ele tinha muitos amigos judeus. Ele tentou, por diversas vezes, evangelizar os judeus. E os judeus sempre ridicularizaram Martinho Lutero, desdenhavam de Martinho Lutero, a tal ponto que Martinho Lutero ficou com tanta raiva dos judeus. Está no livro, viu ali? Você pesquisa aí, que já está em português no Brasil já. Isso é fato. Que ele escreveu um livro. Martinho Lutero escreveu um livro. Foi um erro, que ele levou para o lado pessoal. Como você matar judeus. De tão humilhado que ele foi pelos judeus, tentando pregar o evangelho. Esse livro foi cair nas mãos de quem? De Hitler. E Hitler matou 6 milhões de judeus. Na Segunda Guerra, a Europa tinha 9 milhões de judeus. 6 milhões foram mortos. Desses 6 milhões, 4 milhões foram crianças e mulheres. Foi um erro de Martinho Lutero? Foi. Mas está lá, para mostrar como o coração desse povo que viu a história contada, né, pelos patriarcas, as 10 pragas no Egito, a abertura do Mar Vermelho, a água amarga de Mara, né? Mara, amargo, é isso, né? Isso ali, Mara, né? Amargo. O maná, sabe, cuidado de Deus, a nuvem que protegia daquele sol escaldante no deserto, a luz de noite que dava claridade, eles viram tudo isso. Então Deus vai usar a grande tribulação para cumprimento de uma aliança que ele fez com Abraão. Porque quando você lê o Velho Testamento, que lá tem as alianças, né, de Deus com Abraão, por exemplo, tem a aliança do Sinai, que foi aquela aliança que Deus colocou ali, né, os 10 mandamentos, e Moisés levou, falou, se vocês, Deuteronômio 28, se vocês obedecerem, as bênçãos. 28, de 1 a 14. Se vocês, 15 para dentro, não obedecer, as maldições. Isso é uma aliança do Sinai. Já cumpriu, ficou para trás. Mas tem uma aliança que é perpétua, que é a salvação desse povo. Compreende? Porque Deus ama. São rebeldes, mas Deus ama. Deus os ama, porque Deus fez essa aliança com Abraão.
Então, tudo isso que está acontecendo aqui, não era para ter acontecido se eles não fossem rebeldes. Não era para eles terem sido espalhados pelo mundo se eles não fossem rebeldes. Foi a rebeldia. Sabe? Pelos grupos dos fariseus, um grupo religioso, político, que tinha suas facções, pelos grupos dos zelotes, que abriu os olhos de Roma, e Roma falou, vamos dar um ponto final nisso. Foi lá, cercou Jerusalém no ano 66, e no ano 70 destruiu tudo. Rebeldia. Isso que fizeram, esse horror que fizeram nos quibutzes, no sul da Judeia, ali que faz divisa com Gaza, é uma coisa horrorosa. Mataram crianças, estupraram mulheres, degolaram criança, uma coisa horrorosa, terrorismo. Vou ler mais um texto, Isaías 65, para vocês verem o que é que Jesus está ensinando nesse sermão profético do Monte das Oliveiras para os apóstolos. Ele está falando, vai ser assim. São 7 anos de coisas que vocês nunca viram. Mas é assim que vai ser. Porque é um tratamento. Quando você vai para Mateus 25, ali está o julgamento de Jesus para as nações, o julgamento de Jesus para os gentios, separando as ovelhas do bode, está tudo ali. Mateus 25 é julgamento. E Mateus 24 são esses eventos que vai acontecer. Então, Isaías 65, só mais uma coisa aqui para vocês. Isaías 65, para vocês verem como essas pessoas, esses Isaías 65, o Velho Testamento, deixa eu ir aqui, 65, para vocês verem, queridos, talvez 5, eu acho. Aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, vou ler o versículo 1 bem rapidamente, já estou indo para onde eu quero, que é o arrebatamento da igreja, amém? Algumas dicas. Isaías 65, versículo 1, está falando para eles. O Senhor disse, eu estava pronto para atender o meu povo. Isaías 65. Mas eles não pediram a minha ajuda. O que é isso? Orgulho, não é orgulho? Se você está precisando de ajuda, você tem que pedir a quem pode te ajudar. E Deus falou, eu estava pronto, era só pedir. Não está aqui, eu estava pronto, Deus estava pronto, era só pedir. Mesmo com toda essa rebeldia, porque Deus ama. Mas eles não me procuraram. Ponto. Há um povo que não orou a mim. Eu disse, eu estou aqui. Há um povo. Quem é esse povo? Judeus. Não orou, não conversaram comigo, não me pediram, estava pronto, era só pedir. Era só pedir. Olha o 2. O dia inteiro eu abri os braços. O paizão aqui, olha. O paizão, Deus, está falando para esse povo aqui, ó. Que Jesus falou que era filho do diabo. Vocês querem me matar. Porque Deus dá nome, não dá nome? Deus não esconde debaixo do tapete, não. Ele dá nome. Deus não oculta pecado, nem meu, nem seu, nem de ninguém. Pecou, vai ser revelado. Não é assim? Deus é justo. Não, misericórdia, ai de mim, falar dessa. Você não pode falar de um judeu, sabe? Mas de uma etnia, é exatamente isso. Olha só. 2. O dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo rebelde. Olha, rebelde, aqui, ó, rebelde. Um povo que anda no caminho do mal. Aqui, olha. Rebelde, mal, seguindo sempre os seus próprios caprichos. Está aqui, orgulho.
5, essa gente vive me provocando abertamente, eles oferecem sacrifícios em jardins sagrados, cabala, judeus esotéricos, judeus pai de santo, aqui na Bahia está cheio de pai de santo, judeus, sabe, mais da metade dos judeus que estão lá, sabe, não são, como é que chama, eles não seguem o judaísmo, né? Eles não seguem, são ateus, são qualquer outra coisa. Isso aqui, ó. Aí, ó, eles vão aos cemitérios. O que é isso aqui? Quem trabalha com essa questão de cemitérios? Necromancia, é isso? É isso? Consulta aos mortos? Está aqui, olha. Então Deus dá nome. Esse povo que está lá, que vai ser tratado na grande tribulação, quando o anticristo quebrar o acordo, e Deus vai usar ele como vara. Digo, agora vocês vão se converter. Ah, vai. Mas vão apanhar 3 anos e meio, até prostrar-se de joelho, para reconhecer aquele que vai descer, quando a grande tribulação acabar, se joelhar, encurralado no Monte das Oliveiras, cheio de nações, árabes do mundo árabe, islâmicas, muçulmanas, para pisar como se pisa uva, e eles não têm para onde ir, porque está só, nem os Estados Unidos, nem a França, nem a Inglaterra, não vai poder fazer nada, eles serão varridos. Irmãos, Israel está cercado pelo sul e pelo norte. Pelo sul, pelo Hamas, pelo norte, pelo Líbano, pela Síria, foguetes descendo de todos os lados. Esses foguetes que saem dali do sul, lançado pelo Hamas na faixa de Gaza, e que atinge algumas cidades, inclusive ali no centro, né? E as pessoas se questionam, mas por que o domo de ferro não conseguiu, né, bloquear? Eu assisti esses podcasts, é porque o domo de ferro está virado para o norte, onde vem um ataque, pode vir um ataque iminente do Irã, via Hezbollah. E esse domo de ferro, né, que é uma bateria de mísseis que disparam centenas e que conseguem no ar destruir todas aquelas centenas de mísseis guiados. São mísseis inteligentes que são apontados para cair com exatidão no lugar. Ele está para lá. Por quê? Porque 300 mil soldados estão no sul e poucos soldados estão no norte. Então Israel hoje está cercado. Se o Irã entrar, é um conflito regional. A Síria já mandou vários mísseis atingindo bases americanas que estão ali, sabe, estabelecidas nas periferias da Síria. Israel, os Estados Unidos, bombardeou várias bases do Irã que estava estabelecida ali na Síria. Hoje Israel está cercado, mas ele ainda tem argumento, porque ele tem a maior potência do planeta, que ainda, por assim dizer, tem voz. Os Estados Unidos está com um porta-avião que tem 90 aviões. Chegou mais outro, né? Só um, é o que está lá, 200 aviões. É que eu tinha tido a informação que eram 90 aviões, né? Protegido por um submarino nuclear e várias corvetas. Então está ali. É um recado para o Irã. Se você entrar, você será varrido daqui. Mas na grande tribulação, eles vão estar de joelhos no pé do Monte das Oliveiras para ser destruído. Como o sermão está falando da segunda vinda de Jesus, terminou os 7 anos, ele vem e todo olho verá. Aí, Jesus vai botar Zacarias, capítulo 14, vai botar os seus pés no Monte das Oliveiras. Zacarias, capítulo 14, é só ler, amém? O monte vai se fender, o monte vai se abrir.
E aí eles são salvos, eles passam por aquele monte ali, se ajoelham e pedem perdão e reconhecem que aquele que veio, que salvou, nada mais era do que aquele que os seus pais mataram na cruz, trocado por Barrabás. E toda a nação se converte ao Senhor Jesus. Toda a nação. É um povo obstinado. É um povo orgulhoso. Como Deus está falando aqui em Isaías 65. Orgulho. Judeus são orgulhosos. Sabe? É isso que Jesus está tratando aqui. Compreende, queridos? Está difícil entender? É que eu não vi um graças a Deus. Eu não vi um louvado seja Deus. Mas devagarzinho para não exagerar. Isso é escatologia, queridos. Isso é para você entender o que está acontecendo no mundo. Isso não é o princípio das dores. Você não tem noção do que vai ser o princípio das dores. Não queira estar. Não queira estar. Bem, o que é que acontece aqui? Deixa eu ir para lá para a gente terminar. 8h30 eu quero terminar isso aqui. Deixa eu voltar para lá. Mateus 24, 27. Pronto. Eu vou pular para o 27, tá bom? Porque até o 26 está falando da tribulação. No 27 até o 31 está falando da segunda vinda. Ou seja, todo mundo sabe agora, para não ser muito redundante. Terminou a grande tribulação, Jesus vem. Isso todo mundo sabe. Está aqui. Isso Jesus também sabe. Tanto que ele está, como o profeta aqui, falando. Isso que vai acontecer. Aqui, 27 até o 31. Vou ler de uma vez só. Porque assim como o relâmpago risca o céu do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Final da grande tribulação, acabou. Ele fala assim, sabe, quando o relâmpago sai de um lado para o outro, né, é certo que vai acontecer o quê? Uma explosão de energia, não é isso? Um barulho, bum, essas coisas assim, não é isso? É isso que vai acontecer. De repente o céu se abre com sua glória, com tudo, e ele aparece ali, e todo olho verá. Onde estiver o corpo de um morto, aí se juntará os urubus. Ou seja, são essas nações que estavam ali no Vale do Megido, prontas para destruir Israel, e elas serão mortas. Né? Você vai ler, não vou ler porque é muito tempo, ali os urubus serão comida para as aves de rapinas. É isso que está falando aqui. O 29, depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu, os poderes do espaço serão abalados. Depois daqueles dias, que dias são esses aqui, pessoal? Os últimos 3 anos e meio. O que ele está falando aqui? Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 e 13. Me coloca aqui, por gentileza. Ele está falando isso aqui. Falou de Daniel, capítulo 9, que está falando de Apocalipse, capítulo 6, 12 e 13. Por gentileza. Apocalipse, que está falando aqui, ó. Depois daqueles dias, os últimos 3 anos e meio. Então, ele está dando uma aula de escatologia para os apóstolos, ainda respondendo a pergunta: que sinais? Compreende? Que sinais? Isso aqui são sinais da minha segunda vinda. Olha lá. Em seguida viu o cordeiro quebrar o 6º selo, houve um violento terremoto. O sol se tornou negro como uma roupa de luto. A lua ficou toda vermelha como seca. Você consegue se ver num ambiente desse? Olha para a faixa de Gaza. 24 horas no escuro à noite. Perceberam isso? Viram isso na televisão? Não tem celular, não tem comunicação, não tem remédio, os médicos morreram, os hospitais estão destruídos, não tem água, não tem comida, não tem nada. É terrível? É, mas não se compara a esse evento. Não queira ficar. Está ali, ó. 13. As estrelas cairão do céu. Isso é fato. Como os figos verdes caem da figueira. Está vendo aqui? Alegoria. Sabe quando o figo cai, pum, e se espatifa? Assim serão as estrelas. Né? Serão sacudidas por um vento muito forte.
É isso que Jesus está falando aqui. Sabe, quando esses sinais estiverem acontecendo, vocês já sabem que a minha vinda, a segunda vinda, não é invisível, a segunda vinda, onde todo olho verá, é certo que vai acontecer. Sabe, peço a Deus todos os dias, que me dê força, que me dê coragem, que me dê ânimo para continuar. Não posso parar. Não posso desistir. O ativismo é muito grande. O cansaço toma conta. Uma responsabilidade que Deus me deu de cuidar de uma filha autista. Que às vezes a gente dorme, desculpe a redundância, às vezes não dormimos. Domingo passado, quem estava aqui, não retornamos porque Deus usou a vida da Fabi, da Cris, como sempre, e falou: pastor, fica no culto, assista o culto que a gente cuida disso aqui. Mas nós já sabíamos que seria assim, mas a gente agiu à fé. Vamos. Se Deus quiser que a gente assista o culto todo, a gente assiste. Se não quiser, a gente assiste até a metade ou volta para casa, mas vamos para o culto. E Deus nos honrou. Sabe? Porque aqui está o meu alimento. Sabe? Aqui está o abraço. Me senti abraçado por todos vocês, em especial pela Fabi, pela Cris. Fica tranquilo, né? Fomos para casa. 3 da manhã ela levantou, queria tomar banho, queria gritar, e nós não dormimos mais. Mas eu vou desistir por conta disso, quando você sabe dessas coisas que Jesus está falando. Porque quando é que essa grande tribulação vai acontecer? Ela pode acontecer amanhã, se a igreja for tirada hoje, queridos. Compreende isso? Se Deus levar a igreja hoje, começa amanhã. E depois de 7 anos, Jesus vem e estabelece o milênio. Acabou. Isso que vocês estão vendo são conflitos militares que sempre existiu. Isso não é princípio de dores. O povo está assustado. Não é isso. Tá? O 30, então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A cidade santa, sabe, está descendo, ela vai pairar aqui, sabe, nos ares, e o mundo inteiro vai ver essa cidade santa, e eu vou estar lá com o meu corpo glorificado. Você vai estar lá nesse corpo glorificado. Nós vamos estar lá em Jerusalém, onde está hoje esse conflito. Nós vamos estar reinando, subindo e descendo, sabe, assessorando o Senhor Jesus, fazendo o que os anjos fazem hoje, subindo e descendo, assessorando, sabe, o reino dos céus. Mas na grande tribulação, quando acabar, Jesus vem, a igreja desce, fica aqui, as pessoas vão olhar e não vão poder ter acesso, porque ele é só corpo glorificado, é a noiva do Cordeiro que vai estar lá. É um privilégio, é um tratamento que nunca se viu na história. Então a gente faz esse papel. Jesus assentado literalmente naquele trono onde Satanás usurpou a casa do Senhor. Ele vai pegar esse homem e vai jogar no lago de fogo, e ali Jesus se assenta para reinar por 1000 anos de paz. Aleluias. Vai valer a pena. Aquela ministração que o pastor Nisuzi trouxe na quinta-feira, encerramento da campanha, vai valer a pena. Sim, vai valer a pena. A gente pode cantar já já isso aqui. Está cansativo para vocês esse assunto, pessoal? Né? Então, versículo 31, termina aqui o assunto da grande tribulação, do 27 ao 31, da segunda vinda de Cristo. Então, no versículo 31, a grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Quem olha aqui, pensa que é a igreja, mas a igreja aqui não existia, queridos. Existia embriões, eram os apóstolos que estavam ali. A igreja, ela
aparece em Atos 2, quando Jesus sobe ao céu, sabe? Pentecostes, o Espírito Santo de Deus desce, e ali tinha 120 pessoas no templo que foram cheias do Espírito Santo de Deus. A primeira pregação de Pedro foram 3.000 almas. A igreja nasce em Atos 2, ela aparece em Atos 2, a igreja não está aqui. Aqui está falando dos convertidos, das pessoas que foram salvas na grande tribulação. Vai ter muita evangelização, o evangelho do reino. Esse evangelho do reino não é o evangelho da graça. Paulo prega o evangelho da graça. O evangelho de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, é o evangelho do reino. O reino de Deus, ele será pregado em todo canto, é na grande tribulação. Então tem lá as duas testemunhas, tem lá 12.000 de cada tribo, dá 144, é isso, Marcos? 12 vezes 12, 144, é os 144.000, que é 12.000 de cada tribo. Essas tribos, aos nossos olhos humanos, desapareceram, mas essas tribos estão guardadas por Deus no mundo inteiro. Eles serão, sabe, servos do Deus Altíssimo, que vai evangelizar os judeus, que vai evangelizar os povos. Vai ser tanta gente convertendo, que não vai, muitos mártires que vai falar, não, eu aceitei esse Deus é o Deus da minha salvação, quer me matar, me mata, eu não abri piscar de olho, eu já estou na glória com ele. Vai ter mártires, vai ter tudo. Então Jesus falou, quando eu descer, eu vou juntar dos 4 cantos, ou seja, norte, sul, leste e oeste. Eu vou juntar os salvos, para quê? Para entrar no milênio. Então, no milênio vai ter corpos naturais, que são essas pessoas. No milênio vai ter corpos glorificados, que é esse corpo de Jesus, que nós vamos ter, igual o de Jesus. Vamos entrar numa parede dessa, sair, sabe? São corpos espirituais. Então, o milênio vai ter esse conjunto, né, de pessoas naturais, os que sobreviveram a esse tormento da grande tribulação. São corpos naturais, são judeus, são gentios, pessoas de todos os lados, junto com a igreja do Senhor Jesus gloriosa. Eu fecho os meus olhos, fico imaginando essa mansão celestial aqui nos ares, que ilumina o mundo inteiro, sabe? Meu Deus, aquilo que Paulo fala, aquilo que o olho não viu, aquilo que não subiu ao coração humano, aquilo que não foi revelado, é o que Deus tem reservado para a igreja de Cristo, para você. Para você. Isso pode ser daqui a 7 anos, se Deus levar a igreja hoje. Sabe, daqui a 7 anos tudo isso está acontecendo. Aí, irmãos, para finalizar, são 8 horas, né? No 32, ele começa a responder agora o quando. Lembra no versículo 3? Quando essas coisas vão acontecer? E que sinais? Então, do 4 até o 31, ele vai respondendo essa pergunta. Que sinais? São todos esses sinais que a gente, em leitura de saltos, vimos aqui. Amém? Esses são sinais. Agora ele começa a responder o quando. Quando essas coisas vão acontecer? Aí, aqui fala a figueira. Aqui, olha, 32. Ele começa agora até o 51, respondendo esses quando. Jesus disse, 32 ainda. Aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão, correto? Quando as folhas ficam verdes e as folhas começam a brotar, elas ficam verdes e as folhas começam a brotar. Ela está falando que o verão está chegando, correto? 33. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fique sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Estou falando. Se você olha para a figueira, as folhas estão verdes, as folhas estão brotando, opa, outono está acabando, verão está chegando. Ele está falando, quando vocês olharem todos esses sinais que a gente viu, então vocês já sabem
Agradecemos, Senhor, pela nossa presença aqui, pela essa igreja que nos recebe com tanto carinho e amor, pelo pastor Nizum, por toda, pela Tabata, pelo Igor, que nos receberam aqui com muito carinho. Queremos agradecer a Ti, Senhor. Deus trouxe todo mundo de volta, né, o Vale de Ossos Secos, isso é verdade. O Vale de Ossos Secos foi o Holocausto. 6 milhões de judeus. Pronto, acabou todo mundo, não foi? Mas acabou? Não. Olha a nação onde é que está. Isso é uma aliança eterna. Essa aliança Deus sustenta, eterna. Seus filhos serão como a areia do mar, rebeldes, orgulhosos, mas eu os amo por amor a Abraão, por amor a Isaac e por amor a Jacó. Eu os amo. São alianças perpétuas. Essa figueira aqui, queridos, não é Israel. Porque isso aqui é um culto, é uma pregação. Mateus só coloca a figueira. Mas Lucas vai acrescentar outras árvores. É o mesmo sermão. Inclusive, em Lucas 17, os fariseus, os religiosos, também fazem essa pergunta: que sinal o Senhor pode nos dar da segunda vinda, da tua segunda vinda? Está em Lucas 17. Mas é o mesmo sermão. Você vai para lá, vai para cá, é o mesmo assunto, só que Lucas vai colocando atores dentro desse sermão, que Mateus simplesmente só focou isso, a figueira. Então, Lucas, por exemplo, posso ir lá, Lucas 21, é isso mesmo, Lucas 21, a figueira. Lucas 21, deixa eu ver aqui se é o 29, deve ser. 29, Lucas 21, 29, aqui olha, a lição da figueira, a mesma coisa, é o mesmo assunto, é o mesmo sermão, é o mesmo culto. Em seguida, Jesus fez esta comparação. Veja o exemplo da figueira, que está lá em Mateus 24, amém? E de qualquer outra árvore. Está vendo aqui? É só você ler o contexto, compreende, pessoal? O contexto pode ser a figueira ou qualquer outra árvore. Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, você já sabe que está chegando o verão. Ou seja, pode ser a figueira ou pode ser qualquer outra árvore, que as folhas ficam verdes e depois elas começam a brotar. É claro que o outono está terminando e está chegando o verão. Então, muitas vezes a pessoa pega o texto fora do contexto, falando, é Israel por conta do estado que foi criado para eles em 48. Não é, queridos. Não é Israel. Isso aqui está no contexto. É o quando. Quando é que o Senhor vai voltar? Ele está respondendo agora o quando. Amém? O quando. É isso que ele está falando aqui. Eu volto quando todas as coisas, né, todos esses fatos acontecerem. Na última semana, né, que é 3 anos e meio acontecer, terminou, pronto, acabou, eu volto. Acabou, né? Acabou o outono, agora é verão. Verão, já perceberam que é alegria? Não é assim, inverno é uma coisa triste, não é sombria, não é? Verão é coisa de alegria, né? Verão é para cima, né? Inverno dá 5 horas, já tudo escuro, tem que acender lâmpada, essas coisas assim. E para terminar, vamos lá, aqui está o arrebatamento. Aqui está o arrebatamento. 24. Aqui, ó. Aqui está o arrebatamento. Aqui ele entra, ele traz agora essa informação dentro desse discurso. Aqui está o arrebatamento. Falei, bom, todos vocês já sabem, Pedro, Tiago, João e André, quando vai ser a minha segunda volta. Quando é que vai ser? Quando terminar a grande tribulação. Ok, pronto. 10 para todo mundo. Entenderam isso? Terminou a grande tribulação, eu volto, acabou-se. A figueira ou qualquer outra árvore. Mas tem um assunto que eu quero falar para vocês aqui, que eu também não sei quando é que vai ser o dia. Esse foi o diálogo aqui. Aqui, ó. 36. Jesus continua dizendo, mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Então, para trás, ele vem falando assim, naqueles dias. Mas quando chega aqui, ele fala, mas naquele dia,
plural. Dia. Não é mais dias, é dia. Ninguém sabe. A gente já sabe o que vai acontecer depois do arrebatamento. Agora, quando é que vai ser o arrebatamento? Ele falou, eu não sei. Mas, mestre, se o senhor sabe, né? O senhor está falando para a gente que vai voltar, né, no término da grande tribulação, como é que o senhor não sabe o dia que a igreja vai ser arrebatada? Eu não sei. Nem os anjos sabem. Está aqui. Esse é que é o problema. Mas somente o Pai. Isso aqui é o arrebatamento. Ele insere dentro dessa pregação de culto aqui. A vinda do Filho do Homem será aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Aí aqui está uma coisa. Pois antes do dilúvio comiam, bebiam, os homens e as mulheres casavam, e até o dia em que Noé entrou na arca. Porém, 39, não sabia o que estava acontecendo. Ou seja, Noé entrou na arca e essa sociedade não sabia o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio. Na verdade, o que Jesus está falando aqui é que a gente não percebe. A gente pensa, não, porque pelo que está acontecendo, vai de mal a pior. Não é assim? Não é isso? Mas o Jesus está falando o contrário aqui. Falando, vai ser como na geração de Noé. Era uma normalidade. Era uma paz muito relativa. As pessoas viviam as suas vidas normais, trabalhando, as famílias casando seus filhos, as pessoas bebendo, comendo, tinham suas vidas normais. Uma certa calmaria. Isso aqui. Vai ser como o dia de Noé. Por que eu sei? Porque Noé entrou na arca e ninguém percebeu o que estava para acontecer. Não foi isso que a gente leu aqui? Sim ou não? Ele entrou. Noé sabia que enquanto ele não terminasse a arca, o juízo de Deus não viria. Isso Noé sabia. 120 anos. Ele sabia, enquanto não terminar, Deus não vai mandar esse dilúvio. Mas quando eu terminar, esse dilúvio vai vir. Terminou, pronto, Senhor. Entra tu, tua família, entra todo mundo, bota os animais aqui para dentro. E a sociedade vivendo, uma paz relativa, uma certa normalidade. Ninguém percebeu nada, porque estava tudo tranquilo, tudo bem. É aí que vai acontecer o arrebatamento. Está aqui a dica, aqui, ó. Aqui está a dica. Se você for para Lucas 21, ele vai acrescentar o sobrinho de Abraão, que eu me confundo, não sei se é Ló ou Jó. O sobrinho de Abraão, quem é? Ló. Irmãos, eu sempre me confundo. Eu não sei quem é quem. Eu não sei. É Ló, não é isso? Lucas 21 é o mesmo discurso, só que Lucas acrescenta, também vai ser como foi nos dias de quem? Ló. Eita. Ló. O que aconteceu? Os anjos chegaram lá, ele não sabia que eram anjos, falou, aqui é muito perigoso, à noite aqui é muita promiscuidade, é muito perigoso, repousa na minha casa, aí amanhã você segue em viagem. Ele não sabia que aqueles anjos eram os responsáveis por trazer o juízo de Deus, uma certa normalidade. Compreende isso, pessoal? Lucas 21, Jesus fala, ele também foi com, Noé, como Ló, tudo tranquilo. Não vai ser o que todo mundo pensa, esse caos que a gente vê aqui, ali, acolá, isso é normal, sempre aconteceu, para não ser muito redundante. Tranquilidade. E o que aconteceu? Vendo aqueles homens, querendo estuprar aqueles anjos, e Ló fala, não, pelo amor de Deus, são meus convidados, aqui estão minhas filhas, por favor. Não, mas nós não gostamos de mulheres, queremos eles. Ali tinha senhores, ali tinham jovens, queremos esses homens bonitos, saradão. Anjos, meu irmão, pele de bebê, cabelo de bebê, já viu o cabelo de bebê, como é que é? Brilha, meu irmão, pele rosada. Aí os anjos vieram, cegaram eles, está lá, Gênesis lá, cegaram. Falou, olha, é o seguinte,
somos anjos. O nosso Senhor está conversando com seu amigo lá, Abraão. Estão vindo para cá, já chega. É só dar ordem, o fogo com enxofre vai cair. Normalidade. Pega a tua mulher, pega as tuas filhas, pega o namorado, os teus genros, é exatamente o que está lá. Genros. E vaza, meu irmão. De manhã, vaza porque o fogo vai comer. Era tudo uma normalidade. E aí onde muitos vão ser pegos de calça curta. A trombeta vai tocar e vão ficar. Porque não são vigilantes. Não são perseverantes. Sabe? Os genros não quiseram ir. Está lá, está lá. Não quiseram ir. Não, nós não vamos. Isso é bobagem. Isso é fake news. Como vai ter fogo do céu? Nós não vamos. Ok. Pega a tua mulher, tuas filhas. A mulher no meio do caminho. Não, eu também não vou. Isso é fake news. Você já sabe o resultado, né? Porque a ordem era, vai e não olha para trás. Ela não resistiu, deixar aqueles salões de beleza, os shoppings de Sodoma e Gomorra, aquelas roupas de grifes, as joias. Ou de repente ela saiu correndo, corre, porque o texto diz que o anjo pegou Jó pela mão, saiu levando, sai porque o juízo está vindo. Talvez não pegou as bijuterias, não sei, coisas assim. Ela olhou para trás, ai meu Deus, estátua de sal. É o que Jesus está nos comunicando aqui. Uma certa normalidade. Sabe? Não vai ser nesse contexto aqui da grande tribulação, dos princípios, das dores. Não vai ser. Aí, 39, porém não sabiam o que estava acontecendo. Está falando da geração de Noé. Tudo aquela normalidade, eles não sabiam. Todo mundo aí normal, trabalhando, escola, sabe, esposa cuidando dos filhos, lavando, sabe, o chão da casa, sabe, tudo normal, irmãos. Isso é uma dica. Isso é uma dica. Aí Noé entrou, Deus fechou a porta. 40 dias, 40 noites, não sobrou ninguém, exceto 8 pessoas. E aqui está o arrebatamento, a palavra arrebatamento. Versículo 40, tá? 24, 40, aqui está a palavra arrebatamento. Naquele dia, que dia é esse? É a segunda vinda ou o arrebatamento secreto? Arrebatamento secreto. A segunda vinda, quando todo olho o verá. Ele veio uma vez, amém? A segunda vinda ele vem como rei, vem para julgar, vem para esmagar. Isso aqui é o arrebatamento da igreja, é só para os santos, é só para os salvos. Só você que vai vê-lo aqui. Na hora que ele vier, você já vê aqui, já sobe e encontra com ele aqui, olha. Vem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Entra no gozo do teu Senhor. Queridos, na hora que tu olhar aquela mansão, aquela nova Jerusalém, o teu corpo glorificado. Eu só vou negociar uma coisa. Senhor, dá para me devolver os meus cabelos, por favor, que caíram todos aqui? Quero ficar bonito aqui no milênio, aqui, Senhor. Por favor. Né? Que as rugas, irmão, vai embora. A velhice vai embora. Isso aqui é tudo consequência do pecado. Sabe? Aí aqui está 40. Olha, naquele dia, arrebatamento. Aqui está o arrebatamento. Olha. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro será deixado. O que é isso aqui, irmãos? Então 2. Um será levado, outro será deixado. O que é isso aqui? Quem foi levado? Aquele que foi o quê? Arrebatado, arrebatamento, queridos. E o que ficou? Não estava com o nome escrito no livro da vida, não estava salvo. Talvez fosse um religioso, não, eu creio em Jesus, ele é gente boa, gente bacana, mas não sei, ainda não vou para a igreja, quem sabe amanhã, ainda não estou pronto. Jesus está falando, é uma certa calmaria. Quando ele vem buscar a igreja, não é que todo mundo está pensando, guerra, não é isso, é uma calmaria.
E ninguém vai estar esperando. É igual a geração de Noé. Fica atento. Não, agora Deus trouxe uma palavra, eu não sei, está tudo tranquilo, vou para a igreja. Ninguém sabe, eu falei, nem eu sei. Hoje ele sabe porque hoje está à direita de Deus. Amém? Hoje ele sabe. Mas na condição de homem, ele não sabia. Ele sabia o que Deus permitiu revelar. A segunda vinda vai ser assim, a grande tribulação vai ser assim. Tanto que ele relata. Mas o arrebatamento, quando é que o meu pai vai mandar buscar a igreja? Eu não sei. A igreja não existia quando ele estava dando esse sermão. A igreja, como eu disse, para não ser muito repetitivo, Atos 2. Ela aparece em Atos 2 e ela desaparece no arrebatamento. Simples assim. Sabe? No arrebatamento ela vai desaparecer. Ninguém mais vai ver a igreja aqui. Nem eu, nem você, em nome de Jesus, ninguém aqui vai ficar. E aqui vai, queridos. 2 mulheres estarão no moinho moendo. Uma será levada, outra será deixada. Isso aqui é o arrebatamento. Ele trouxe isso como um mistério, né, porque os apóstolos não entendiam esse mistério que Paulo fala em Efésios, que tinha um mistério. E o mistério era a igreja do Senhor Jesus. A noiva do Cordeiro, por toda a eternidade, terá da parte de Deus um tratamento, irmãos, especial. É a noiva do Cordeiro. É um tratamento especial, ou seja, é o corpo. Jesus é a cabeça, essa noiva é o corpo. Sabe quando você se cuida, né? Aquele cuidado especial que você dá para seu corpo. Por toda a eternidade a noiva vai ter esse tratamento especial. Aí você lendo para frente, vai ter várias parábolas aqui. Várias parábolas, né, respondendo esse quanto. O fato, irmãos, você vê, a Terra tem não sei quantos milhões de anos. Já ouviram falar isso? Tem um dinossauro que tem não sei quantos milhões de anos. Ok. Eu não sei quanto tempo tem a Terra, mas eu sei quanto tempo tem a raça humana. Isso a Bíblia me ensina. De Adão para Noé, 2000 anos. De Noé para Abraão, mais 2000 anos. Quantos anos faz? De Abraão para Jesus, quantos anos? De Adão para Noé, 2000 anos. De Noé para Abraão, mais 2000 anos, são 4. Não é isso? Para Abraão, não é isso? De Abraão para Jesus, 6.000 anos, correto? Correto? 6.000 anos. 6.000 anos. De Jesus para cá, né? Mais 2.000 anos, não é isso? Não é isso, pessoal? É? De Jesus para cá dá 2.000 anos? Dá? Não. É mil anos por aí, não é isso? Quanto? 2023. Então dá 6.000 anos e 23 anos, é isso? É isso? Bom, o que eu quero dizer aqui? Deus não criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º? O 7º não é o sabático? Sim. Sim ou não? No 6º dia ele criou o homem e no 7º ele descansou. Então, se de Adão para cá dá 6.000 anos, eu estou aqui, não está na Bíblia o que eu estou falando, mas o que eu vou falar em números está. Pedro fala que 1000 dias é como 1000 anos é como um dia. Pedro fala isso. Amém? 1000 anos é como um dia. E um dia é como 1000 anos. Um trocadilho, né? Então, se Deus construiu tudo em 6 dias, e no 7º ele descansou, e se de Adão para cá faz 6.000 anos e alguns anozinhos,
Estou só aqui colocando em alegoria, amém? Então, de lá para cá, são 6 dias para Deus. Se 1000 anos é como um dia, então 6.000 anos para Deus é como se fosse o quê? 6 dias, correto? E o sabático? O sabático é o milênio, não é o descanso. Estão entendendo isso? O sabático é o milênio, 1000 anos de paz, onde Satanás será amarrado. E as pessoas vão experimentar o que o início da civilização experimentou. A pessoa vivia 800 anos, 900 anos, 700 anos. Vão ter esse privilégio dentro do milênio. O que eu quero dizer com isso? Que esse sabático, como Jesus disse, olha, eu não sei. Mas vai acontecer. Aí eu termino assim. Dá para perceber, literalmente, quando uma folha está verde, sabe, outono, não dá para perceber que ela está verde? Não dá? As árvores, você percebe? Na minha rua tem várias árvores. Eu começo a perceber quando essas folhas começam a ficar verdes. Agora, o que não dá para perceber é o momento que elas vão brotar. Porque quando elas brotam, que avisa que o verão está chegando. Compreende isso? Então, dá para perceber, pelo que a gente viu, né, pelo que Jesus está falando, o momento de calmaria, que essas folhas, estou falando alegoricamente, está verde. Mas vocês não sabem que hora essas folhas vai brotar. Vocês não sabem. Estão entendendo isso? As folhas, eu acho que nós concordamos, as folhas estão verdes. Não é? Mas que hora ela vai brotar? Nós não sabemos. O que eu sei é o que Jesus falou. Se você continuar, no final ele fala, vigiem, porque vocês não sabem a hora em que o seu Senhor vai voltar. Vigiem. Pessoal do louvor? Cadê todo mundo? Dá para cantar Vai Valer a Pena? Aquele que cantaram na quinta-feira, Lucas? Dá? Vamos ficar de pé? Queridos, como é que está a sua fé? Como é que está a sua fé? Como é que está o seu ânimo? Como é que está? Porque Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, enquanto eles estão aqui, dentro disso aqui, 1 Tessalonicenses 5, olha aqui, ó, 1 Tessalonicenses 5, 3, quando as pessoas começarem a dizer, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 3. Olha, quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro. Olha aqui. Tudo está calmo e seguro. Então é que de repente a destruição cairá sobre elas. Arrebatamento. Está vendo aqui? Quando as pessoas começam a falar, tudo está calmo. Tudo está seguro. Tudo está bem. Relativa à calmaria, é aí que a igreja é tirada e começa a grande tribulação. O mais importante para a gente não é saber a segunda vinda de Jesus, porque a gente está voltando com ele, Apocalipse 19. O mais importante para a gente é saber se estamos prontos, se estamos vigilantes, para na hora que a trombeta tocar, a gente se encontrar com Jesus nos ares. Isso é a parte mais importante. Essa parte
para trás fica para os judeus, que serão salvos na grande tribulação. Essa parte é para eles. Mas eu trouxe tudo isso para vocês entenderem que o princípio das dores não é o que se vê. O princípio das dores é quando a igreja for tirada e começar a tribulação. Isso é o princípio das dores. Está claro? Amém? O que importa para a gente é o contexto. A igreja está inserida nessa segunda vinda. Quando Jesus vier, nós vamos descer com Ele. Quando Jesus vier reinar em Jerusalém, nós vamos reinar com Jesus em Jerusalém. Nós seremos tirados desse sofrimento, nós seremos poupados desse sofrimento. Mas você precisa perseverar. Você está desanimada, você está desanimado, você está pensando em dar um hiato, uma pausa, você está pensando em parar, você está pensando em desistir. Você não sabe mais se é salvo, você não sabe mais se o seu nome está escrito no livro da vida, se já foi apagado. Há dúvidas no seu coração acerca disso? E você quer receber uma oração? Então, enquanto eles cantam aqui, eu não vou insistir, você vem aqui, e eu vou orar por você. Amém? Vamos lá?